Evangelho de Lucas? Lucas 19. Lucas 19, versículo de número 5. Nos diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, ó Deus, te adoramos, exaltamos o teu nome e te glorificamos por este dia. Te pedimos, pelo amor do teu nome, que mais uma vez o Senhor, por favor, Deus, suba a esta tribuna comigo e me usa, meu Senhor amado, nesta noite, meu Senhor amado, o necessário, meu Senhor amado, para sermos edificados, exortados e consolados. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Toma assentos, irmãos. Queridos, eu gostaria que os irmãos guardassem aí na cabecinha esse texto. Hoje me convém pousar em tua casa. Aí a gente vai um pouquinho à frente, lá para o livro de Atos, e depois a gente volta aí. Estou falando isso só para os irmãos entenderem que a gente não vai fazer aqui uma miscelânea aqui de enrolação, né? É só para os irmãos entenderem. Porque eu gostaria de dar um tema a essa mensagem hoje da seguinte forma: há esperança para a tua família. Há esperança para a tua família. Então, eu queria falar sobre isso. Então, eu li esse texto no livro de Lucas, porque Jesus falou para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. Então, depois a gente vai falar sobre isso. E esperança, irmãos, esperança é aquilo já ou aquilo que você espera? Aquilo que você espera. Esperança, você tem esperança em alguma coisa, você tem esperança que alguma coisa aconteça no porvir, no futuro, mais à frente. O que você daria? O que você daria hoje para o seu filho ser salvo? O que você daria hoje para o seu filho ser salvo? O que você daria hoje para a sua esposa ser salva? O que você daria hoje para o seu esposo ser salvo? Para sua avó, seu avô, sua sogra, seu sogro, seu sobrinho? O que você daria hoje? Eu gostaria que você pensasse nisso, porque há esperança para isso. Eu tenho 2 filhos desviados, irmãos. 2. 2 filhos. E vocês que têm os filhos na igreja, eu acho que vocês não têm noção do que é isso. Eu acho que quem tem os filhos na igreja não tem noção do que é isso. Não, eu acho que não tem. Mas há esperança. E Deus, ele faz coisas, irmão Nemésio, que a gente não consegue entender para salvar a nossa família, para salvar alguém. E a gente nem espera. Nasceu no evangelho, não? Tu esperava ser crente? Quem nasceu no evangelho aqui, levante a mão. Aliás, quem não nasceu, levante a mão. Jesus, Deus me livre e guarde. E você
esperava ser crente? Você tem noção do que Deus fez para chegar a você? Aleluia, obrigado. Você tem noção? Eu tenho certeza que se eu desse oportunidade a vocês todos que levantaram a mão, evangelista Dalmi, para explicar o que Deus fez, o que aconteceu para vocês estarem hoje aqui, cada um teria pelo menos uma hora, né? Vamos falar por menos? Pelo menos 30 minutos, é ou não é verdade? Pelo menos 30 minutos para explicar o que Deus fez para você chegar hoje onde você está, na casa do Senhor, adorando o Senhor e sentindo na tua alma o gozo da salvação. Então Deus, ele olha, irmãos, e ele, sinceramente, Deus, ele olha, queridos, e ele mira alguém para ser salvo. Mas espera aí, Deus, ele tem o privilégio, ele tem a escolha entre as pessoas. Eu diria que sim, diria que não, porque tem pessoas que não querem ser salvos. Tem pessoas, querido, escute aqui, tem pessoas que vão estar no inferno e não vão se arrepender ainda. Mas Deus, ele faz coisas para salvar alguém que a gente não consegue compreender. E é por isso que eu falei que nós fizemos a leitura em Lucas 19:5, e falei que a gente ia dar um pulinho lá na frente, lá no livro de Atos. Atos, capítulo de número 16. Coloca lá, meu filho, para o pessoal acompanhar. Aí diz assim, ó, o carcereiro pediu luz. Ó, isso aqui fala que quando as correntes se abriram, o presídio se abriu lá para Paulo, e que ele viu que estava todo mundo solto, aí o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora, o 30, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Querido, escuta aqui, ó, esse carcereiro pensava que ele ia ter um encontro com Jesus? Foi preciso Paulo ser preso, foi preciso apanhar de vara, diz os textos, os versos anteriores, os versículos anteriores, vocês vão ler isso aí. Ele foi preciso, ele e Silas, ser preso, amarrado, chicoteado, ser preso, levado lá para aqui, porque Deus tinha um propósito na vida do carcereiro e da sua família, assim como Deus tem um propósito na tua vida, na vida dos teus, Deus tinha um propósito na vida dele. Então Deus faz coisas para salvar a sua família que você não entende, eu não entendo e nós nunca vamos entender. Por isso que eu disse, ó, escute, quem tem os seus filhos crentes, faça valer a pena. Nós vamos chegar lá e falar nisso ainda, tá? O carcereiro, ele não tinha nem ideia, irmãos. Aí me faz lembrar, irmãos, de quando eu aceitei a Cristo como Salvador. Eu não posso contar tudo, porque é muita coisa, mas como está dentro do texto aqui, então vou falar um pouquinho. Eu fui levado ao matadouro, eu já falei isso aqui algumas vezes. Fui levado ao matadouro, Miriam, que era minha namorada, não é minha namorada até hoje, né? Foi falar com o irmão Geraldo, que já está me esperando na glória, e em breve estarei lá com ele. Vai ser uma festa, irmão Nemésio. Chega lá e encontrar meu pai na fé, a gente chama pai na fé, aquele que ganhou a gente para Jesus. Chega lá, uma vez ele fez aniversário, Dalmi, e eu falei para ele, eu não sei o que eu falei para ele em relação a presente. Ele falou assim, meu filho, o melhor presente que eu quero de você é você ficar firme. E um dia eu o verei na glória, mas não agora, daqui um pouco. Daqui mais um pouco. Pouquinho, falta pouquinho. Oh, Deus. Então Miriam correu para falar com ele, e ele teve uma visão, uma revelação, e me viu de calça jeans, sem camisa, com uma sapatilha que tinha antigamente, que eu não vou explicar essa sapatilha. Então o que acontece? Em cima de uma pedra, esperando para morrer. Queridos, você pensa que eu estava em cima daquela pedra lá, pensando que eu ia ser crente um dia?
pensando que através de mim, escuta, olha o carcereiro, tá? Olha o carcereiro. Olha para isso, olha para isso. Nunca perca a esperança. Deus, ele vai fazer coisas. Coisas vai fazer para salvar os teus que tu tanto pede. Deus vai fazer coisas para salvar os teus. Nunca desista. Oh, aleluias. Aí ele me viu lá sobre a pedra e disse que eu ia subir mais 3 vezes para morrer. Para morrer. E eu subi, irmão, era Deus falando. E Deus não deixou me matarem. Para resumir a minha história, através de mim veio Miriam, minha esposa, minha sogra, meu sogro, também me espera na glória, estarei logo lá para dar um abraço no sogrão, que é gente fina demais. Aí veio os meus sobrinhos de Vila Isabel, porque foi tudo depois que eu aceitei a Cristo como Salvador, minha cunhada, meu irmão. Olha o que Deus faz. Você espera a salvação dos teus? Então não desista, não fracasse. Deixa eu lhe contar uma história também real. E eu vou lhe dar uma dica de um excelente filme baseado em fatos reais, para você nunca desistir, nunca desistir. O nome do filme é... Me ajuda, Miriam. Eu vou lembrar, vocês vão ver. Deixa eu beber água. Um sonho de liberdade, lembrei, viu? A água é boa, viu? A água de... Um sonho de liberdade baseado em fatos reais. Aí, claro que eu não vou contar a história. Ele é um banqueiro que foi preso por ter matado a esposa dele, que não matou. Mas disseram que matou, tal, e foi preso. Vejam esse filme. O filme é bom, a história é muito boa. E ele, como ele era muito inteligente, economista, era bom de cálculo, então ele fez, no presídio, ele fez o imposto de renda dos guardas, fez o imposto de renda dos presos, fez o imposto de renda do chefe lá do presídio, fez tudo. E, inclusive, roubou também, né? Aí, o que acontece? E ele pediu, ele foi colocado, Dalmir, para ser o administrador da biblioteca do presídio. E ele pediu verba ao diretor do presídio para organizar tudo. Eu estou falando para você nunca desistir, por favor. É um filme baseado em fatos reais. E não estou fora do texto. Aí ele pediu verba para organizar a biblioteca, comprar livros, arrumar livros, tal. E o diretor falou assim, meu filho, aqui só tem verba para aumentar a muro e bater em vocês. E ele apanhou muito também. Você chegou a ver esse filme, Dalmir? Muito bom. Aí o que acontece? Ele foi e começou a escrever para o Ministério Público, aí pediu ao diretor para escrever ao Ministério Público para pedir verba para essa biblioteca. E ele disse, rapaz, não vão aceitar. Não, o senhor deixa eu mandar carta? Tá bom, deixa. Aí ele mandou carta durante 6 anos. Uma por mês. Não desista. Por favor, gente, não desista. Os seus serão salvos. Mas não desista. Durante 6 anos ele mandou carta uma vez por mês. No 6º ano, chegou uma resposta, uma carta do Ministério Público e mandou essa carta e $200. Pô, aquilo foi uma alegria terrível no coração dele. Como ele se alegrou, como ele ficou feliz. Aí o que acontece? Os outros presos falaram, e na carta dizia algumas coisas, inclusive para ele ficar quieto, não pedir mais nada, que ninguém ia mandar nada. Aí os colegas riram do lado dele e falaram assim, a gente falou para você que não ia adiantar. Não adianta, rapaz, não vão ceder. Aí ele olhando a carta assim, ele disse assim, agora eu vou mandar 2 por semana. Está orando pouco. Ore mais. Ore mais, pois Deus vai responder a tua oração. Ele começou a mandar 2 cartas por semana, irmãos. Depois de um tempo lá, eu não lembro qual foi, começou a chegar $600 todo mês. Todo mês chegava $600 para ele.
se ele desiste pelo conselho dos colegas, se ele desiste por ter visto aqueles $200, e na carta dizia algumas coisas, inclusive para ele parar de insistir, ele não tinha conseguido. E se você desistir da salvação dos teus, se você desistir de orar, se você desistir de clamar, quando a gente desiste de orar, de clamar pelos nossos, quando a gente desiste de cobrir eles de oração, o inimigo se aproxima e faz aquilo que ele quer. Mas quando você não para de orar, quando você não para de buscar, ele está coberto pelo poder de Deus. E Deus vai envolvendo ele vai lembrando, irmãos, das orações, dos seus ensinamentos, de quanto você clama por ele, e Deus vai trabalhar de forma terrivelmente poderosa na vida dos teus. Aleluia. Essa parte do filme que eu contei é exatamente para você não desistir. Em vez de você orar uma vez por semana, tem gente que ora uma vez por semana, quando vem à igreja. Gente, o que está acontecendo com os crentes da igreja? Não vem para a igreja e quer bênção. Não vem para a igreja, quer prosperidade. Não vem para a igreja e quer ver os filhos salvos. Não vem para a igreja e quer ver tudo acontecer na vida. Escute, uma notícia ruim. Não vai acontecer o que queremos. Aí o 31 diz assim, eles responderam, Paulo e Silas respondeu para ele. Ele perguntou o que faria para ser salvo. Querido, escuta, ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Vai o versículo de número 31. Eles responderam, Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus, está ali, Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Você já creu. Você já creu. Você já deu o primeiro passo. E agora você vai não desistir, vai continuar insistindo em oração, em clamor, em jejum. E Deus vai salvar o teu neto, Deus vai salvar a tua neta, Deus vai salvar o teu filho, Deus vai salvar a tua filha, Deus vai salvar teu avô, a tua avó, Deus vai salvar o teu pai, porque Ele é poderoso. E se você não desistir, Ele vai responder. Aí eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o 32 diz assim, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Observa aqui. Bota o 33, por favor. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões ou as feridas e logo foram batizados e todos os seus. Os da casa do carcereiro foram todos batizados. Meus filhos, escute aqui, esse carcereiro esperava que a salvação chegaria da casa deles? Eles estavam clamando? Ele estava clamando por salvação? Não, não estava. E Deus já tinha um projeto de salvação na vida dele. E vocês, e nós que clamamos dia após dia, noite após noite. Quando você dobra o joelho aí, quando nós dobramos o joelho, que temos os nossos filhos afastados, o que você fala a primeira coisa? Deus salva os meus filhos pelo amor do teu nome. Aí eu volto lá para o início e digo, você que tem os teus filhos na igreja, cuida, faça valer a pena. Faça valer a pena. Então esse carcereiro, ele não imaginava, como eu não imaginava o que Deus iria fazer para me salvar. Você não imaginava, ninguém aqui imaginava o que Deus fez. Ninguém antes de ser crente imaginava o que Deus ia fazer para você ser salvo. O tempo está passando, filhos. O tempo está passando. E às vezes a gente fica a gente fica cocheando em dois pensamentos. A gente fica duvidando das coisas, a gente fica murmurando das coisas. Jesus quer nos usar para salvar vidas. E a gente fica se desculpando.
a gente fica dando desculpa de uma situação, de outra situação, e esquece o que Deus tem para fazer. O 33 diz assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. O 34 diz assim: ó, então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Filhos, observam uma coisa. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e vendo os seus... Já passamos de 8 bilhões de habitantes na Terra. Aí imagina Deus olhando e mira alguém. Naquela época não tinha 8 bilhões de pessoas, mas Deus olhou naquele presídio, no cárcere. Ele viu quem? Só, unicamente, o carcereiro. E tinha outros presos ou não tinha? Porque quando Paulo e Silas cantavam, os outros presos faziam o quê? Os ouvia. E Deus olhou, evangelista Dalmir, lá do céu e mirou o carcereiro. Disse: não, eu vou salvar ele. Eu vou salvar essa família. Deus esqueceu você de salvar sua família, de salvar os meus que estão de fora? Não, Deus está mirando os nossos e vai salvar. Detalhe, ó, irmão Nemésio só foi lá, quem estava lá na cadeia, lá no cárcere, só foi o carcereiro. Os outros presos, ninguém foi escolhido para ser salvo. Os outros carcereiros, que tinha mais. Porque quando o carcereiro, escute, quando o carcereiro saiu com Paulo e Silas, a cadeia ficou aberta. Então tinha que ter outros carcereiros para segurar aqueles presos ali. Então o que acontece? Só foram eles salvos. Só aquele carcereiro com a sua casa, com a sua família. Deus tem projeto de salvar a tua casa. Aí a gente olha assim e a gente analisa assim: meu Deus, será que tem jeito? E a gente fica assim pensando como ajudar Deus. É ou não é verdade? Como ajudar? Aí diz assim: Senhor, se tu fizesse assim, dava certo? É ou não é verdade, gente? Senhor, se tu fizesse assim, eu tenho certeza que dava certo. Irmão, eu daria qualquer coisa. Apesar que eu já falei outro dia aqui, eu vou repetir. Eu não tenho dúvida da salvação dos meus filhos. Eu não tenho dúvida da salvação dos meus filhos. Não, não tenho. Eu não tenho nem esperança de ver os meus filhos voltando para o Evangelho, eu ainda vivo. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não me preocupo com isso. Não. Eu não me preocupo. Só digo uma coisa para os irmãos: eles vão morar na glória. Porque antes de serem gerados, nós o apresentamos ao Senhor, geramos debaixo da bênção de Deus, da bondade de Deus. Então não tenho dúvida. Mas mais uma coisa eu digo para vocês: se Deus chegasse para mim, ele podia pedir qualquer coisa, eu daria para ver meus filhos na igreja antes de partir. O que a senhora daria, irmã Orlando? O que a senhora daria? Se Deus chegasse para a senhora e falasse assim: olha, vou permanecer, vou permitir que essas dores, esses incômodos fiquem na sua vida, mas os seus filhos vão morar no céu. O que a senhora escolheria? Ficava com dor, não dormia, não descansava, de forma nenhuma, para ver os filhos no caminho do Senhor. O que você daria? O que você daria para os seus filhos serem salvos? Eu tenho minha mamãe lá no Ceará. Gente, minha mãe lá no Ceará. Ai, meu Deus. Gente, quando eu chego no Ceará, na casa da minha mãe, ela reza o texto 4 vezes. 3, 4 vezes. Só para mim não falar de Jesus para ela.
Aí ela fica sentada lá com aquele texto. Quem já rezou texto aqui? Já, irmã Orlando? Irmã Orlando, mulher pecadora. A senhora também? Aí fica, eu também já. Eu também já. Aí pega aquele texto assim, aí fica contando uma pérola. Como é que dá o nome daquilo? Contas, né? É contas, é. Fica aí reza uma, aí dá uma puxada assim, eu falo, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Eu ficava lá fora sentado olhando minha mãe fazer aquilo e ficava assim, Jesus, até quando, Jesus? Me ajuda. A minha mãe pendurada na parede dela, ela tem 16 negócios daquele, texto, né? 16 textos. Cada estátua, cada imagem de um santo tem um texto ali pendurado. Minha mamãe não é crente, gente. Dá para ver, né? Dá para ver. Mas uma coisa eu digo para vocês. Eu ainda tenho esperança. Ela fez ontem também 84 anos. 84 anos. Dia do senhor também, né? Dia da irmã Orlando. Senhor? Então, o senhor fez ontem também? Dia 15. E ela fez ontem? Quarta-feira. Ah, é, quarta-feira. Então, a gente orou pela senhora e esquecemos de orar pelo senhor. O senhor estava aqui, a gente esqueceu, né? Mas também não sabia, né? Vamos orar já já. Orou? Então tá bom. Então o que acontece? 84 anos. Está mais perto de morrer do que de viver. Isso é óbvio, isso. Minha mamãe. Mas eu tenho esperança dela ser crente um dia, gente. Ai, como eu tenho esperança. Basta uma palavra. Basta uma palavra. E essa esperança que tem no meu coração de ver minha mamãe crente, só basta uma palavra do Senhor, porque a minha não é suficiente. Porque nós falamos aos ouvidos, Raoni ouve, mas ao coração dele, ao coração de vocês, ao coração da minha mamãe, quem leva é o Espírito Santo. E minha mãe já passou por tanta experiência, irmãos. Ela estava lá com tonteira, passando mal. Aí eu não quis orar não, sabe? Sinceramente. Eu não queria orar, gente. Mas aquilo me incomodou, eu estava deitado já. Aquilo me incomodou, fui lá, orei por ela. Ela dormiu, acordou quase 7 horas da manhã, né, amor? Que ela acorda 4 horas da manhã, gente, para fazer café. Pensa numa situação difícil. Ainda fazer café com água da chuva. Eu não posso contar essas podres, gente. Água da chuva. Falei, mamãe, não vai fazer. 4 horas da manhã eu vou acordar, vou fazer o café para a senhora. Mas só para não beber café com água da chuva. Oramos por ela lá e ela dormiu, acordou quase 7 horas da manhã. Ela já tem experiência, irmãos, do quão bom é o Senhor. Mas só basta uma palavra. Escute aqui, gente. Como só basta uma palavra, também basta dar o primeiro passo. E você já deu. Eu já dei. Nós já demos o primeiro passo, que foi aceitar a Cristo como Salvador. E através disso, agora escuta aqui, filhos, precisamos, como crente em Jesus Cristo, ser de verdade um exemplo para os nossos filhos. Porque, amados, se nós não formos um exemplo para os nossos filhos, nós seremos o próprio impedimento dos nossos filhos aceitarem a Cristo como Salvador ou regressarem ao Evangelho. Tanto aceitar como regressar. Se nós não dermos um bom testemunho, amados, os nossos filhos não voltarão facilmente. Não voltarão. Eu conheço filhos que os pais são péssimos exemplos. Eu conheço filhos que os pais são péssimos exemplos. E precisamos, para que os nossos filhos retornem para o Senhor ou aceitem a Jesus Cristo como Salvador, nós já demos um passo a aceitar a Jesus Cristo, e toda vez que você aceita Jesus Cristo como Salvador, toda vez que você vai... Quer ver uma coisa, irmãos? Quando a pessoa sabe que você é crente, isso inspira confiança. É ou não é verdade? Outrora já foi bem mais. Hoje está um pouco complicado, porque tem um monte de crente fajuta por aí.
Então, o que acontece? Outrora já foi muito mais de confiança, mas ainda assim, quando você sai de madrugada para o trabalho, que você encontra alguém lá na frente, aí você de longe, você olha assim, aquela pessoa, aí você já começa a ir para o outro lado, você já está meio assustado, e ele do outro lado também está do mesmo jeito, está com medo do mesmo jeito. Mas quando você passa por ele, que ele está cantando um louvor, te traz paz. Traz ou não traz? Mas quando nós não damos bom testemunho como pais, os nossos filhos não acreditarão no Evangelho. É aquilo que o pastor de vez em quando fala, que em casa, na igreja é um santo, não é isso? Na igreja é um santo, e em casa é o quê? Um santanás. É ignorante com a mãe daquele filho, é bruto, só vive brigando, fala palavrão. Gente, eu não acredito que tem crente que fala palavrão, não. Mas tem, não tem? Aí quer que o filho... Há esperança, mas essa esperança que existe, ela também, nós precisamos, como pai, fazer valer a pena. Para que nossos filhos olhem assim. Já imaginou um filho que vê o pai brigando com a mãe? Batendo na mãe? Tu acha que quando ele casar... Vamos em frente? Por que famílias precisam de um Salvador? As famílias se perderam no jardim do Éden. Eu fiz aqui um levantamento. As famílias se perderam no jardim do Éden, quando escolheram desobedecer a Deus. Com a desobediência, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar. Um pecado, escute, diz assim, escolheram desobedecer a Deus. Com a desobediência, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar. Por que a morte passou a reinar? Porque nós não fomos feitos para morrer. Mas quando o homem pecou, a morte passou a reinar. Aí diz assim, a paz, a harmonia, a felicidade que a outrora reinava em todas as áreas da nossa vida, da vida humana, agora dá lugar ao caos. Ao caos. Por que caos? Caos, irmãos, é aquilo que é extremamente... Em tudo quanto é lugar está havendo uma contenda, uma briga, uma luta, uma batalha, uma destruição, um terremoto, o vento levando tudo. Chama-se caos. Agora, escuta aqui. Quando você tinha os teus filhos no Evangelho, indo para a igreja todos os dias, e eles saíram, eles largaram a igreja, largaram Cristo. Tem uns filhos que largaram Cristo, mas continua aqueles filhos equilibrados, que trabalha, que chega em casa na hora, que obedece os pais, que isso, que aquilo. Mas tem filhos que saíram do Evangelho e caíram no mundo de verdade, trazendo caos para a família, luta, peleja, destruição, briga, contenda. O que o pecado gerou. Olha o que o pecado gerou. Aí ele diz assim, aí a harmonia que a outrora existia, de você chegar em casa, você ter prazer de chegar em casa, isso é harmonia, de você abraçar os filhos, de você ouvir os filhos falar com você, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Essa harmonia acabou. Aí diz assim, a paz, a harmonia, a felicidade que a outrora reinava em todas as áreas da vida humana, agora dá lugar ao caos. A insatisfação, a insegurança, a família com medo foge da presença de Deus e tenta lidar com a crise a seu modo. Querido, escute aqui, quando nós queremos lidar com a crise ou resolver os nossos problemas ao nosso modo, tem tanto crente fazendo isso, irmão. Por que a gente, muitas das vezes, a gente vê pessoas dentro da igreja que se arrasta a vida toda, nunca sai daquela mesmice, eu não queria falar isso, mas infelizmente nós temos que falar, nunca sai da miséria, porque quer resolver as coisas a seu modo, acha que não depende de Deus, não precisa de Deus. Queridos, eu costumo dizer isso, eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir,
Escuta aqui, eu, Antônio, não consigo ir para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás, nem sentar, nem levantar, nem deitar, nem dormir, nem acordar, nem enxergar, nem ouvir. Eu não consigo fazer nada sem Deus. Eu sou um eterno dependente de Deus. Queridos, eu não consigo, você não consegue resolver nada sem Deus, falar nada sem Deus. O som da tua boca é dado por Deus. Então toda honra, toda glória seja dado a Deus, que te dá som, que faz você ouvir, que faz você caminhar. Toda glória seja para Ele. E muitas das vezes nós somos extremamente desobedientes, nós somos extremamente gananciosos, nós somos extremamente falhos diante de Deus. E eu digo uma coisa para os irmãos, quando nós falhamos, porque existe, querido, escuta, Deus, ele, muitas das vezes, Ele não vai cobrar a gente por um pecado absurdo que cometemos, que às vezes não conseguimos evitar. Ele vai cobrar nas mínimas coisas, naquilo que nós poderíamos ter evitado e não evitamos. Poderíamos ter evitado e não evitamos. Escute, aí diz assim, agora está perdida e precisa de um Salvador. Família está perdida e agora precisa de um Salvador. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí nós encontramos em Romanos 3, 23 e 24, que diz assim, sendo justificados, o pecador pecou, agora ele é justificado. Por isso que eu disse para você, Deus ele faz coisa para salvar a sua alma. E inclusive o que ele fez aqui, o que Deus fez aqui, foi permitir que Cristo morresse na cruz por mim e por você, sem que a gente mereça. Olha o que ele faz, ele diz assim, sendo, pois, justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele morreu. Aí Deus olha dos altos céus e vê as famílias perdidas, sem esperança, sem jeito, sem saída missionária. Sem saída, não tinha jeito. Aí diz a Bíblia que ele falou assim, ele procurou um justo sequer. Um justo sequer. Para morrer na cruz. Aí ele mandou. Aí agora esse povo que a outrora estava em pecado, sem direção, tentando resolver os problemas a seu modo, agora nasceu o Salvador, a esperança. Agora nasceu Cristo. Aí esse Cristo cresceu, padeceu e morreu pelos nossos pecados, para dizer assim, agora eu os justifico diante de Deus. São meus, me pertencem. E agora vocês são do Senhor. E os seus são dele também. Só espere mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Que Deus vai lá buscá-los. Tirar do lamaçal e colocar em terra firme. Agora vamos lá para Zaqueu. A semelhança de Zaqueu. Zaqueu, querido, subiu numa árvore para quê? Zaqueu subiu numa árvore para quê? Qual o propósito dele? Qual a ideia de Zaqueu? Apenas ver Jesus. Ele tinha curiosidade de ver Jesus, de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus. Zaqueu ainda era menor do que eu. Pensa num cara pequeno. Porque mesmo da minha altura ainda dava para ver. Não é possível. Não é possível. Ele correu para ver Jesus. Apenas ver quem era Jesus. O texto diz isso. Aí vamos lá. A semelhança de Zaqueu, as famílias estão perdidas e procuram encontrar um Salvador. Embora Zaqueu não soubesse, Deus já estava procurando por ele e sua família. Essa é a boa notícia para a sua família. Deus não desistiu da tua família. Ele vai atrás e busca reconciliar o homem consigo mesmo e com Deus. Deus vai atrás
da tua família, da nossa família, dos nossos que estão lá fora, e ele vai reconciliar-se com ele. Ó, irmãos. Oh, aleluias. É como você chamar a atenção do teu filho, repreender pelos erros que ele cometeu, você dá uma chamada, às vezes dá uns tapas no pé da orelha, e aí depois você abraça ele e diz assim: filho, eu te amo, eu te corrigi porque eu te amo. Isso é reconciliar-se, é o que Deus vai fazer com os nossos que estão lá fora. É o que Deus vai fazer com o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, aquele que você clama pela salvação dele. Ele vai trazê-los, ele vai chegar e falar assim: eu te amo. Tudo que você passou foi para que você reconhecesse que eu sou Deus. Aí a gente lembra do que o pastor Moisés fala de vez em quando assim, aqui, que Deus ele diminui o que? Os nossos recursos para... Aleluias. Oh, aleluia. Ele vai atrás e busca reconciliar o homem consigo mesmo e com Deus. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Quando Zaqueu, irmãos, foi convidado para descer, porque Jesus disse para ele: hoje me convém ficar na tua casa. Você imagina a transformação que foi aquilo, irmãos? Eu fico imaginando assim, irmã Vitória, vocês já jogaram gasolina na água que quando pinga gasolina na água, ela vai se espalhando sobre a água assim? Eu fico imaginando quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, imagina que fosse uma escuridão, e aí quando ele entrou, aquilo foi clareando todos os cômodos da casa, foi clareando até os cômodos, a sala, a cozinha, foi tudo começando a gerar luz, a gerar paz, harmonia. Oh, aleluia! A ponto de Zaqueu dizer para ele assim: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu devolvo quadruplicado a mente, 4 vezes mais. Aí Jesus falou o quê? Hoje veio a salvação a esta casa. Zaqueu apenas queria ver Jesus. E agora Zaqueu aceita Cristo como seu Salvador. Oh, aleluia. Jesus tem um projeto para salvar a nossa família, irmãos. As suas orações, o seu jejum, a sua vida. A irmã Sandra contou a sua história que vem do recreio, vai não sei para onde, vem não sei para onde, vai não sei para onde. Esse aqui também me ligou na quarta-feira: pastor, hoje eu vou chegar atrasado porque eu estou saindo de Ipanema, vou para a Barra para pegar uns funcionários lá e vou subir para Nilópolis, mas vai dar certo. Chegou aqui já quase 8 horas, mas veio. Porque honra o nome que carrega. Qual foi aquele profeta que viu uma nuvem do tamanho da mão? Qual foi o nome dele? Qual foi o nome do profeta que viu Eliseu? Eliseu, não? Elias. Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí tem crente que sai na porta para vir para a igreja, aí vê uma nuvem, Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da minha mão, não vou para a igreja não. Ô, bicho ruim. Deus me livre. É verdade. É verdade. Senhor, é verdade. Foi o moço, Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Aí ele falou: gente, nós estamos... geração fraca, essa geração de crente. E tem crente velho que está sendo enfraquecido porque fica vendo vídeo de homens na internet que não tem compromisso com a palavra de Deus e se deixa levar. E se torna fraco. Ô geração fraca, meu Deus do céu. Aí eu tinha um sócio, a esposa dele falou comigo uma vez, ela falou comigo tem muitos anos,
Ela falou assim, como será a igreja no comando dos meus filhos? Não, peraí, como será a igreja no comando dos meus filhos? Eles não querem nada, gente. Nossos filhos não querem nada. Os jovens de hoje não querem nada, não têm compromisso com a palavra. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Aí querem ter uma boa... opa! Osana! Osana sempre vem, graças a Deus. Aí o que acontece? O filho do Almir sempre vem também, mas agora trabalha, né? Peraí, né? Agora é um menino trabalhador. A Mariana também, o Daniel e o Gabriel. Agora fugiu, gente. Não sei mais nem o que eu ia falar. Vamos ler Romanos 5, 18 e 19. Zaqueu desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Jesus é o único que pode salvar a família. Jesus é o único que pode salvar a família. Olha lá, sendo 5,19, Romanos 5,18. Pois assim como, presta atenção nisso, por favor. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Qual foi a ofensa? De Adão. Pecado de Adão, desobediência de Adão. Todos os homens. Para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, ou da vida. Por Adão entrou o pecado. Foi aquela bomba atômica que até hoje, até os que não nasceram ainda, quando nascer, vai ser atingido pela bomba atômica chamada pecado. Explodiu lá, milhares de anos atrás. 19, está lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Entrou um para trazer uma desgraceira, fazer uma desgraceira. Aí o outro chegou e disse, agora eu trago paz, esperança e salvação eterna. Aleluia. Cristo, para minha, para tua, para nossa família. A tua família será salva para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele pode fazer isso. Meu Deus, eu falei demais e não falei nenhum texto que eu tinha para falar. Aí, acabou o tempo. Ele criou a família e sabe perfeitamente como a família funciona. Disse Jesus, o ladrão vem somente para roubar e matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para matar e destruir. Por isso que eu falei que Deus ele tem projeto para salvar a família. É porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para dar vida, e vida com abundância. Salvar o que se havia perdido. E Deus vai salvar. Acredite nisso, não sou eu que falo, não, é a palavra. Deus vai salvar os que você clama. Pode ser no último dia de vida. No último dia de vida. Última hora. Último minuto. E talvez a gente nem saiba. Talvez a gente nem saiba. Às vezes o camarada do evangelho está só respirando, mas está tendo entendimento, tendo audição e tendo a percepção. E lá no seu leito, ele diz assim, Jesus, eu reconheço que sou um miserável pecador. E eu me rendo a teus pés. Eu me lembro de um amigo meu, um irmão em Cristo, que também, que também já foi, e está me esperando lá. Eu sou o terceiro que eu falo hoje, rapaz. Ele foi roubar boi, irmãos, lá em Divini, Minas Gerais. Lá em Divini, Minas Gerais. Foi roubar boi, para trazer para cá em cima de um caminhão para fazer churrasco. Divini, uns 350 quilômetros daqui. Irmãos, cercaram eles lá. E quando cercaram ele jogou o joelho no chão e falou assim, Deus dos meus pais, os pais crentes,
Deus dos meus pais, salva a minha alma. Entrou em pânico, em desespero. Assim, Deus dos meus pais, salva a minha alma que eu me converterei. Ele falou que o pessoal passou por ele correndo e não viu ele dentro do capim assim, deitado no chão. Passaram quase por cima dele. Aí vê se ele não aceitou Jesus. Morreu crente. Morreu crente. Escuta, filhos. Deus vai preparar situações para salvar os nossos. Vai preparar. E eu falo isso com o Miriam. Quando Deus chamar meus filhos, Moisés e Reuel, para conversar, deixa Deus conversar com eles. Porque o que nós queremos é a salvação dos nossos filhos. Então eu digo para vocês que têm os filhos afastados, quando Deus chamar eles para conversar, vocês que têm os filhos afastados, é isso? Vocês que têm os filhos afastados do Evangelho, quando Deus chamar eles para conversar, deixa Deus conversar com eles. Não se meta. Afinal de contas, quando nós dobramos o joelho, a gente fala assim, Senhor, salva Reuel, salva Moisés. E quando estão desviados, perturba muito a mente da gente. Quando não chega na hora do trabalho, a gente fica em pânico. Reuel chega em casa às 4 horas, cheguei do trabalho hoje, era 5h30, cadê Reuel? E trabalha lá em São Cristóvão, pegando a linha vermelha de moto. Aí eu passo para Reuel não responde. Tá com internet e não responde. Aí eu entro em pânico, aí eu estava lendo a mensagem lá, aí eu não sei se lia ou se ligava para ele. Aí eu fico preocupado dele na linha vermelha pegar o telefone para atender. Olha que pânico, gente. Não pode atender, de moto. Aí sofre, gente. Aí eu fui pegar o telefone, vou ligar assim mesmo. Liguei. Ele, tô cortando cabelo. Já tinha vindo em casa, sogra? Já tinha vindo em casa, não? Aí ele veio do trabalho direto para cortar o cabelo, em vez de passar em casa, para falar para a sogra, ó, tô indo cortar o cabelo. Aí eu... Obrigado, Deus. Ele está cortando o cabelo. Agora, quando ele vier do cabelo para casa, vem com ele em paz, por favor. É uma luta, gente. É uma luta. Mas é uma batalha. Mas Deus é bom. Gente, eu vou parar por aqui, gente. Tem muito mais para falar, mas eu não vou falar mais, não. Mas só vou te pedir uma coisa. Lembre que Deus ele está à procura da tua família. Lembre do que eu falei, mesmo que seja texto bíblico, mas o que eu falei do filme, ele não desistiu. Ele fazia uma carta por ano, por mês. Depois ele passou, durante 6 anos, não desistiu. Quanto tempo você está orando pelo teu filho, pela tua filha? 38 anos. Aí, 38 anos, meu filho? Então está na hora dele descer o poço. Vai. Ele vai descer o poço. O anjo vai agitar e ele vai descer e vai ser curado, vai ser resgatado. 38 anos. Né? Então lembre-se disso. Aí agora ele passou, quando ele viu a luz, ele passou a escrever 2 cartas por semana. Ele não desistiu. Vocês são crentes em Cristo, o Todo-Poderoso, o Santo, o Perfeito, o que não nega a sua palavra, o que não volta atrás, o que não recua, o que promete cumpre. Não desista. Não desista. Não desista que Deus vai te dar vitória. Amém, filhos? Que Deus os abençoe com toda sorte e bênção.